Pessoal, essa é a nossa videoaula sobre noções de cartografia. Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre os parâmetros da cartografia e alguns produtos cartográficos prontos. É importante dizer que ao longo do tempo a cartografia ela foi fazendo a representação do espaço geográfico e a produção de mapas, de cartas, de plantas, enfim, visou sempre atender os diversos interesses da sociedade de acordo com a atividade que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. Porém, essa elaboração dessas representações implica a necessidade de o cartógrafo, da pessoa que está fazendo essa representação, conhecer o terreno. Você só consegue descrever e representar fazendo uma leitura do espaço, do objeto, do fenômeno que vai ser mapeado, representado. Observar aqui que sempre há uma relação de representação que a cartografia convencionou como escala, e essa representação ela é inversamente proporcional ao número matemático dessa relação matemática. Ou seja, quando eu faço uma representação que reduzo menos, né, que eu generalizo menos, eu tenho mais detalhes representados. Logo, a escala é maior. Então, quando eu represento menos, né, menos detalhes, eu tenho um detalhamento menor. Se o meu detalhamento é menor, eu tenho uma escala menor, o que isso resulta numa relação matemática inversa. Quando eu tenho, por exemplo, uma escala de 1 para 100, né, quando eu reduzir 100 vezes o espaço real no papel ou na representação, eu tenho uma relação matemática de 1 para 100, né, um número menor e um detalhe maior desse espaço. Se eu represento 1 para 1 milhão, eu tenho um número maior, porém eu detalho muito menos, né, nessa escala. Então, deixando claro aqui que essa escala, né, de representação ela é importantíssima para a compreensão da representação que está sendo feita. Observar aqui a importância da padronização dos símbolos, das cores, dos signos que são utilizados para a cartografia, que sempre visam facilitar o entendimento do que está sendo representado, né? Dessa forma, tanto o profissional quanto aquele que se utiliza da carta, do mapa, da ortofotocarta, né, seja qual for o produto que está sendo analisado, os dois precisam ter uma leitura dessa carta convencionada, que na cartografia a gente tem instituições nacionais e internacionais que convencionam essa linguagem, né, cartográfica para facilitar o entendimento. A cartografia ela é ciência e ela é arte, então ela acaba se utilizando de processos sistemáticos, de cálculos matemáticos, da exatidão, da busca pela exatidão, né, na representação, mas também busca as leis da arte, porque se aproxima da simplicidade, da clareza, de uma harmonia. Você não é interessante fazer um mapa, uma planta com muita informação que pode acabar dificultando a leitura. Trazendo aqui alguns exemplos de produtos cartográficos, né, bastante utilizado em escolas principalmente, é o globo, que é uma representação cartográfica sobre uma superfície esférica. Então ele se distingue, né? Eu faço uma representação do planeta Terra em uma superfície esférica e normalmente tem a finalidade aí cultural, ilustrativa. Um mapa, ele é uma representação no plano, diferentemente do globo. Geralmente tem uma escala pequena, né? Não apresenta muitos detalhamentos do terreno, e normalmente ele vem delimitado a elementos físicos, político-administrativos, usos temáticos, né? Temas específicos. No caso aqui, um mapa do estado de Sergipe com sua localização, né, no Nordeste e no Brasil, e destacar que existem alguns elementos básicos para a composição de um mapa, para ser considerado um produto cartográfico como um mapa. A gente vai ver em uma próxima videoaula, mas é necessário que tenha um título, é necessário que haja uma legenda, é necessário que haja uma padronização,
é necessário que tenha fonte, dados da cartografia utilizada, é necessário que haja escala, né, numérica ou gráfica. Numa próxima aula a gente apresenta com mais detalhes esses elementos básicos. Uma carta, né, a carta é a representação também em plano, de escala média ou grande, de uma determinada área delimitada, né, do espaço geográfico. E ela sempre traz essa relação de folhas, né, que são de um mapeamento maior. Então essa carta daqui, ela traz aqui elementos físicos desse espaço e ela é parte de um mapeamento maior. Cada quadrado desse é uma folha, né, uma carta que foi elaborada e aí o conjunto, né, dessas folhas se traduzem num mapeamento maior. E sempre ela possibilita uma avaliação de um pormenor, no caso aqui do estado do Rio Grande do Sul, traduzida em uma menor área cartografada. Uma planta é um caso particular de carta, né? A diferença dele é porque ele se restringe a uma área muito mais limitada e a escala é grande, por consequência, o detalhamento é muito maior. Aqui nesse caso é ilustrativo, né? Uma planta baixa não sei se é de uma casa, de um apartamento, enfim, mas o fato é que você tem um detalhamento e um nível de precisão muito maiores da representação, né? Chega ao nível mesmo dos centímetros, né? Nessa ilustração, né? Nesse produto cartográfico confeccionado, bastante utilizados aí por arquitetos, urbanistas. Aqui nós temos uma fotografia aérea que foi utilizada como base para a geração de uma ortofotocarta, né? Então a fotografia aérea é um produto em nível suborbital, né? Enfim, no nível da atmosfera, onde é feito o levantamento, né, fotográfico de uma determinada área da superfície geográfica. A ortofotocarta se utiliza dessas aerofotografias ou dessa aerofoto para fazer a restituição de dados, né, apresentados referentes a esse espaço. É a mesma lógica que ocorre com as imagens de satélite e carta-imagem. A diferença é que a imagem de satélite são feitas em nível orbital, né, e a carta-imagem vai fazer a representação de uma parcela ou da totalidade dessa imagem que foi coletada. No caso aqui, imagens de um mosaico do Google Earth, né, retirado lá de uma dissertação da Universidade do Rio Grande do Sul. E aqui um atlas, né, uma coleção normalmente utilizada em escolas, mas também para descrição de determinados locais, né, que são publicados com a linguagem própria, não necessariamente atentando para a relação matemática de escala, não obrigatoriamente. É um material mais ilustrativo. Pessoal, fiquem atentos, próxima aula a gente detalha mais sobre os elementos básicos de um mapa. Se cuidem, a gente se vê.